Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o sentido da vida. Na aula de hoje vamos falar sobre realidade e ilusão. E para começarmos, vamos trazer o pensamento do Cristo, que está no Evangelho segundo Marcos. Nos diz Jesus: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar e perder, esses dois princípios estão ligados a valor. Ganhar o mundo, mas que mundo? O mundo das aparências, o mundo das imagens, o mundo ilusório, o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, fama, poder, dinheiro, o prazer da libido. Tudo isso, quando nós vamos acordando para a realidade do espírito, se torna ilusão. Perder a alma, outra reflexão que Jesus nos faz. Perder a alma. De que forma nós perdemos a nossa alma? Quando nós analisamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos no pântano do desequilíbrio moral. Quando nós vamos acordando para a realidade do espírito, nós vamos percebendo que isso é uma realidade. Quando nós vamos entrando nessas vibrações grotescas, desequilibradas, nós vamos perdendo a nossa alma no sentido da direção. Nós vamos tomando caminhos tortuosos, caminhos ermos, caminhos no lamaçal, e para sair depois desse caminho, há uma dor imensa, e é muito esforço, vontade e determinação do ser espiritual. Vamos prosseguir agora trazendo o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung. Nos diz Jung: a vida chama o indivíduo para a independência, e em não atender a este chamado, por comodidade e temor infantis, está ameaçado de neurose. E se esta uma vez se instalou, ela cada vez mais se torna motivo para fugir da luta com a vida e permanecer para sempre na atmosfera infantil, moralmente envenenada. Nos diz o Dr. Carl Gustav Jung. E a vida nos chama para a independência. E essa independência é a independência que nós chamamos intelecto moral. Ou seja, a vida convida o espírito, nós seres espirituais, para compreendermos as leis de Deus. Nós necessitamos compreender qual é a vontade de Deus, ou seja, quais são as leis que regulam a vida do espírito. Essa é a primeira fase. E para isso nós precisamos desenvolver o intelecto, nós precisamos desenvolver o processo de discernimento dentro dessas leis, do entendimento dessas leis. A segunda fase, e o espírito necessita caminhar, é a compreensão, não mais só a compreensão, é a prática dessas leis de Deus. Essa é a segunda fase, a fase da moralidade. Não mais o intelecto nos ajuda a compreensão. Agora nós precisamos movimentar em nós algo mais. E aí nós chamamos da questão moral, pois o espírito vai tendo a sua atitude pautada dentro das leis de Deus,
ele traz essa ética divina em si. E se nós não atendermos isso, como nos diz Gustavo Jung, nós vamos ficar nessa atmosfera envenenada, vamos ser sempre infantis. Por vezes a comodidade, o temor infantil, como ele nos diz, são o medo de experienciar, de vivenciar. Vamos prosseguir com esse assunto sobre realidade e ilusão. A benfeitora nos traz no livro O Despertar do Espírito. Ela nos diz assim: o ser psicológico é alguém em constante transformação para melhor, porquanto o eu real é de natureza eterna e deve ser descoberto quanto preservado, por constituir-se a meta essencial da existência terrena. O ser psicológico, ela nos diz, está sempre em constante mudança, transformação para melhor. Então, nós somos seres eternos. Nós não sentimos isso ainda, a imortalidade, mas nós somos seres imortais. E tudo que fizermos nessa vida, como fizemos em outra, e teremos com certeza novas experiências, tudo isso vai fazer parte do ser e somos. São experiências nossas, do ser real. Então, o que é realidade para o espírito são as conquistas, as experiências, porque tudo passa nesse mundo, né? O próprio corpo irá ficar neste plano físico. A nossa moradia, né? Tudo isso que nós utilizamos nesse mundo e fica. Nós sabemos dessa verdade. Mas os valores que nós angariamos dentro dessas experiências, esses valores irão estar conosco. E aí nós devemos avaliar que valores nós estamos querendo levar conosco. Muitas vezes vamos acordar e vamos perceber e desencarnamos como mendigos, pobres de espírito, como nos disse o Cristo. Se nós tivermos a humildade de perceber isso, já é uma grande vantagem, pois estaremos mais acessível para a mudança. Mas a maioria de nós desencarnamos pobres de espírito e ainda o orgulho toma conta do nosso ser. Não queremos nem ser atendidos, socorridos, nós queremos ainda fazer as nossas vontades. Vamos prosseguir agora trazendo o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito. Nos diz a benfeitora no livro O Despertar do Espírito: esse encontro se opera quando se passa a autoobservação como um centro de busca, examinando o seu comportamento interior, as ambições e experiências, para descobrir-se que há um mundo íntimo, vibrante, sensível, aguardando. Não tem outra forma de nós acordarmos a nossa consciência para a realidade do Espírito. É preciso nos observarmos. A autoobservação, começar a indagar, a perguntar: por que eu estou pensando isso? Por que eu estou desejando isso? Por que eu fiz isso ou aquilo? Qual a minha intenção em fazer determinada ação, determinado ato? Nós, como seres espirituais, deveremos nos observar, pois há um mundo vibrante, como ela nos diz, um mundo sensível, é o mundo da alma, o mundo do ser espiritual. Nada do que nós fazemos
passa desapercebido para as leis de Deus. Então, sendo ocultamente ou em público, tudo é registrado no nosso inconsciente profundo e depois isso vai ter um peso no momento em nós desencarnamos. Pois até o corpo perispiritual, a densidade desse corpo, a sutileza desse corpo dependerá das nossas experiências de outras vidas e principalmente dessa. Então nós precisamos nos perguntar, será que esse pensamento eu estou elaborando agora em minha mente é um pensamento pesado, um pensamento sutil, é um pensamento que traz doçura, brandura, ou um pensamento ainda agressivo, um pensamento ainda ligado à ambição egóica, à depravação? Nós precisamos nos autoanalisar, pois somos responsáveis pela nossa própria vida, como nos diz o Cristo, cada um segundo as suas obras. Vamos prosseguir nesta aula, trazendo agora o pensamento novamente da benfeitora. Ela nos diz assim: o despertar para objetivos mais elevados do que aqueles imediatistas auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de se estar vivo, portanto, atuante e útil no contexto do grupo social no qual se movimenta. Então, o despertar é algo maravilhoso em nossa vida, pois ao despertarmos para a realidade do Espírito, nós conseguimos avaliar o que é ilusão e o que é realidade para nós, seres espirituais. E aí nós vamos perceber que muitos valores que nós estávamos ligados a eles eram ilusão. Não ia servir para o nosso próprio crescimento. São valores fugídios, são valores que não nos dão crescimento. E aí nós vamos analisando a nossa vida para os valores reais, para os valores da alma. Então, aqueles ambientes íntimos com a família, uma simples palavra começa a ter muito valor para nós. Muitas vezes convivemos com uma pessoa 5, 10, 15 anos e não falamos para essa pessoa: quanto você é importante na minha vida, você é companheiro, companheira, né? O quanto você faz parte da minha vida. E essas simples palavras a gente não verbaliza e por vezes, quando desencarnamos, vamos perceber e perdemos grandes oportunidades de crescimento. E crescimento do outro também, porque ele estava aguardando essas palavras saírem de nós e nós perdemos a oportunidade. Vamos prosseguir, agora trazendo no mesmo livro esse pensamento da benfeitora. Ela nos diz: existir é também sentir, envolver, se amar, desenhar, envolver-se, amar, desenhar projetos, caminhar no rumo das necessidades para equacioná-las, logrando a perfeita identificação entre estar e ser. Então, o existir é muito mais. Para existir, nós precisamos, como ela nos diz, sentir. Nós vivemos muito com a razão, com o pensar, e faz parte de nós, espíritos. Nós temos um atributo divino e nós pensamos, nós idealizamos, nós projetamos, nós plasmamos na nossa vida
mental, muitas ideias, muitos valores, mas nós precisamos lembrar de que não é só o pensar, é o sentir. Precisamos revestir a nossa vida com um sentimento, com um prazer, mas não mais os prazeres físicos, os prazeres da alma. Envolver-se, ela nos diz, nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar presente nas nossas experiências. Às vezes nós estamos vivenciando algumas experiências, um exemplo, estamos num curso ou estamos ali numa reunião, é como se não estivéssemos, nós não estamos envolvidos conosco mesmo ali, comprometidos com aquele ambiente, vivenciando aquele ambiente em sua plenitude. Então, nós precisamos conjugar essas duas vertentes. Então, ela nos diz assim, identificar o estar com o ser. Muitas vezes nós estamos, mas nós não somos. E às vezes nós somos, mas não estamos vivenciando aquilo. É preciso viver em plenitude, o homem integral, como ela nos diz. Eu estou assim e eu sinto assim. Eu sinto assim e vou viver assim. Então, quando nós começamos a viver dentro de um processo de integração, onde eu penso, onde eu sinto, onde eu faço, aí sim nós começamos a perceber e a felicidade, a paz começa a fazer morada em nossa alma. Porque nada mais feliz para o espírito do que ele manifestar o seu sentimento, os seus pensamentos em concordância. Eu penso isso e sinto isso e começo a vivenciar. Então eu conjugo o estar e o ser. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Hoje falamos sobre realidade e ilusão. E possamos então fazer da nossa vida uma realidade dentro dos princípios cristãos. E Jesus continue nos abençoando e até uma próxima aula.